Ei, meus amores, depois que a gente casa, o que mais a gente tem é surpresa, viu? Se você ainda não casou, vai ter. Eu já tive as minhas. Agora, se você já teve as suas, vamos comparar as nossas? Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Selminha Soares, sejam todos bem-vindos a este canal. Quando a gente casa, se tem uma coisa que a gente tem é surpresa, meus amores. Coisas do tipo assim, muito pequenas que a gente, nossa, eu não sabia que era assim. Ou até mesmo as surpresas muito grandes, tipo, nossa, isso mudou muito, hein? Tá muito diferente do que eu imaginava. É justamente aquela expectativa versus realidade, ou até mesmo quando você nem tem expectativa, mas a realidade aparece. No meu caso, eu reuni aqui para vocês 5 das muitas surpresas que eu tive quando casei e que ainda tenho, tá? Porque surpresa no casamento é uma coisa que acontece sempre. Mas enfim, reuni 5. Quero trazer para vocês. Se você ainda não casou, você pode mais ou menos ter uma ideia do que pode acontecer com vocês. E se você já casou, você pode me dizer se as nossas surpresas combinam em algum momento. Vamos lá? A primeira surpresa que eu separei para trazer para você foi que a decoração do apartamento, da casa, ela pode acontecer de forma muito mais harmoniosa quando os dois participam. Mas você pode se surpreender completamente com o gosto do seu cônjuge. Tem homem que não se incomoda muito com essa questão de decoração e deixa tudo nas mãos da mulher. Mas tem homem que é como o meu e gosta de dizer o que quer, o que não quer e dar os seus pitacos, né? Assim. E isso foi bem difícil no início, foi bem complicado conciliar os nossos gostos, porque eu sou uma pessoa extremamente colorida, eu gosto muito de cores alegres e cores vivas, não só em mim, mas também no ambiente que eu estou. Então, se eu pudesse, meu apartamento era extremamente colorido. Tá aqui, ó, consegui pintar pelo menos uma parede. Já Janailton, na paleta de cores dele só existe preto e branco. Então imagina como isso é difícil pra gente. E olha, ele é extremamente reclamão e isso me surpreendeu muito. Então quando eu queria colocar uma coisinha aqui e acolá, ele já vinha com um monte de moído. Era difícil no início. Mas eu entendi que era bom que houvesse traços meus e traços de Janailton no apartamento. Cores neutras, cores coloridas, ambientes que deixassem um pouco da minha marca e da marca dele. Mas eu me surpreendi. Eu achei que a decoração da nossa casa ia ser uma tarefa apenas minha. Outra coisa que me surpreendeu foi a superabundância de tarefas domésticas. Gente, serviço de casa não tem fim, é eterno. É óbvio que quando eu morava na casa da minha mãe, eu tinha consciência de que o serviço doméstico era muito, mas como eu dividia serviço doméstico e de certa forma até fazia pouco, eu não imaginava que na minha casa iria brotar assim, ó, do oco da terra, tanta coisa para fazer. Eu realmente não tinha ideia de como tinha serviço doméstico dentro de uma casa a ser feito. E olha, quando eu era CLT, o serviço doméstico era muito bem divididinho. Depois que eu deixei de ser CLT e passei a trabalhar só para vocês, eu terminei assumindo algumas atividades que também eram de Janailton. Porque ele passa a semana inteira, né, trabalhando como CLT ainda. E aí quando ele chega em casa, tadinho, chega cansado, eu não. Como tô mais em casa, eu terminei assumindo mais algumas coisas. Mas ele ainda tem as atividades dele para fazer, certo? Porque como eu já disse aqui no canal algumas vezes e eu digo a todo mundo que conhece a gente, aqui em casa não tem hóspede, só tem morador. Até Augusto, que só tem 2 aninhos, eu de vez em quando coloco ele para fazer alguma coisa. Claro que eu não boto o menino para fazer serviço doméstico, mas eu ensino a ele a guardar os brinquedinhos, eu ensino ele a colocar a fralda suja no cesto, eu ensino ele a colocar a roupinha suja no cesto de roupa suja. E assim eu vou ensinando a ele que a organização da casa e a manutenção das tarefas em dia também é responsabilidade dele. Mas voltando ao ponto que importa, de fato, gente, eu me surpreendi com a quantidade de coisa que se tem para fazer dentro de uma casa. Uma coisa também que me surpreendeu é que eu tinha que aprender, nem que fosse na marra, a dividir espaço. Veja bem, eu morava na casa da minha mamãe, eu tinha meu quarto, meu banheiro, minha cama de casal, eu tinha minhas coisas só pra mim
Ninguém mexia nas minhas coisas se não perguntasse se podia ou não. Então, quando eu casei, eu trouxe para o casamento essa grande individualidade. E foi muito complicado entender que eu precisava abrir um pouco mão desse meu espaço. Eu me surpreendi que era necessário deixar Janailton entrar nessa individualidade. Tipo assim, se na casa da minha mãe, as minhas irmãs e até mesmo ela precisavam de permissão para mexer nas minhas coisas, imagina como eu fiquei surpresa quando eu me deparei com Janailton usando o meu sabonete de roxo no corpo, ou catucando nas minhas canetas sem pedir. Nossa, olha, o meu olho tremia de nervoso. Eu realmente era apegada às minhas coisas e eu fiquei surpresa em vê-lo tão à vontade. Eu era realmente muito apegada às minhas coisas e eu fiquei muito surpresa ao vê-lo tão à vontade em dividir o espaço, em aceitar que não eram mais as minhas ou as dele, e sim as nossas. Mas eu ensinei a ele, tá, gente? Sabonete de rosto é só pro rosto, porque normalmente eles são mais caros. Outra coisa que me surpreendeu no início do casamento é que, apesar de aprender que nós precisávamos compartilhar o espaço, eu tinha também que demonstrar para Janailton, ensinar a ele, isso foi um pouco complicado, que eu precisava manter algo da minha individualidade, eu precisava manter um espaço para mim também. E isso foi um pouco difícil porque, como eu disse, Janailton facilmente entendeu que tudo era nosso. Então, ele tem uma facilidade muito grande a não necessitar de um isolamento, a não necessitar de ter um momento dele. E eu preciso disso. No início eu fiquei surpresa de como foi difícil demonstrar para ele que eu precisava de um momento para me afastar, para ler um livro, ou para fazer algo que dissesse respeito só a mim, ou estar com as minhas amigas. Eu fiquei realmente surpresa de como era difícil ele entender que isso não significava que eu não queria estar com ele ou que eu não amava, mas que além de amá-lo e querer estar com ele, eu também gostava de ficar só e fazer as minhas coisas. Hoje em dia eu não tenho mais tanta dificuldade em relação a isso. Até porque, como eu não sou mais CLT, eu tenho momentos que eu posso fazer isso em casa sozinha. Eu posso ler, eu posso assistir uma série sozinha, não necessariamente assistir com ele. Até porque os nossos gostos, né, têm umas diferenças, mas eu posso fazer isso com mais tranquilidade, porque eu tenho muito mais tempo sozinha, né, em relação ao fato dele estar trabalhando fora de casa e eu dentro de casa. Mas quando se trata de sair com as amigas, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu gosto muito do meu momento com as minhas amigas, eu não abro mão disso. Mas eu me sinto um pouco constrangida quando eu saio para um lugar legal sem ele, quando eu vou para um lugar que eu sei que ele gostaria de estar. Então, termina que esse tipo de convite, às vezes eu não vou. Não porque ele ache ruim, mas é porque eu não me sinto à vontade. Para esse tipo de evento, eu gosto de estar com ele, certo? Mas quando eu vou para casa de uma amiga, por exemplo, para a gente conversar, ou então quando eu recebo essa amiga na minha casa, eu gosto de ter esse momentozinho só com as minhas amiguinhas. Eu não abro mão disso. E aí eu já abro a oportunidade para deixar um recado para as minhas amigas. Meus amores, eu não abro mão do nosso momento e não é só porque eu gosto, mas é porque eu também preciso. Imagina, uma mulher que não tem momento com outra amiga ou com as suas amigas, essa mulher é doida, porque ela não tem com quem conversar, ela é maluca. E marido, você sabe que tudo que diz respeito a mim não é segredo para você. E o que mais me surpreendeu e ainda me surpreende no casamento é que vale a pena cada esforço. Meus amores, quando a gente vai colecionando os anos do nosso casamento, atualmente eu tenho 7, estou pertinho de completar 8 anos de casada. Quando a gente vai colecionando essas datas e a gente olha para trás, a gente observa que todos os esforços valeram a pena e que mais outros esforços também valem a pena, porque casamento é bênção de Deus na vida da gente. Quando a gente tem um casamento debaixo da bênção do Senhor, debaixo da vontade dele, a gente vive o melhor de Deus nessa terra. E isso tudo porque Deus nos fez para que a gente não estivesse sozinho. Não era bom a gente estar só. Toda vez que eu olho para trás e observo tudo que nós vivenciamos até aqui, eu tenho uma certeza de que nós só crescemos, de que nós só melhoramos como pessoas, como filhos, como irmãos, como esposos, hoje em dia como pais.
Enfim, casamento é do Senhor, com certeza. Só peço a Deus que venham mais surpresas. Obviamente boas, mas que venham mais surpresas. E você, está pronto para essas surpresas? Já vivenciou algumas das que eu falei por aqui? Me diz nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber o nosso conteúdo. O meu intuito é ajudar você a vivenciar no seu casamento um dos melhores relacionamentos da sua vida. E que Deus abençoe você. Cheiro e tchau!